E a primeira batalha, eu acho que foi depois da chegada do profeta para Medina, 3 anos depois, né? Ghazwat Badr. Badr. Como é que Na foi verdade, essa? 2 anos. 2 anos depois. Me explica um pouco a história dessa batalha. Como é que Sabe, quando os começou, onde muçulmanos, foi, quando as os mus- condições dos muçulmanos. é. Olha, primeiro, muito interessante, os primeiros conflitos entre os muçulmanos e os politeístas não tem nada a ver com os judeus. Isso é muito Sim, interessante, sim. né? Ainda os judeus não fizeram Estavam nada, numa posição neutra. Os né? judeus estavam respeitando os Sim. acordos feitos com Até os mesmo o muçulmanos. profeta Muhammad foi buscar eles para pedir um pouquinho de ajuda, Se né? aliarem É, a contra ele. os politeístas, mas Sim. infelizmente não aceitaram, recusaram o pedido do profeta. Tudo bem. O que aconteceu? Quando os muçulmanos, os novos muçulmanos em Meca, abraçaram o islamismo, o profeta tinha emigrado para onde? Para Medina. Eles não tinham um líder, não tinham espaço para ficar em Meca. Imagina, você está em uma cidade que alguns dias atrás os chefes dessa cidade fizeram uma conspiração para matar o líder. Não tem como você ficar na cidade. Pouco a pouco, todos os muçulmanos emigraram de Meca para Medina. Meca ficou vazio. Não tinha nenhum muçulmano. Só que eles tinham propriedade, casa, animais, um monte de Deixaram coisas. tudo, Não praticamente tem deixaram como tudo levar para tudo trás. para Sim, uma, sim. uma cidade de 400 quilômetros a mais para o norte. Naquela época era deserto, era muito difícil sabe, transportar essas Sem tantas contar, coisas. Sheik, só um detalhe, sem contar que eles estavam saindo de Meca sobre vigília, eles eram perseguidos. Isso. Não era uma Não tem como viagem, voltar novamente. não era uma viagem, na verdade, na época, os politeístas, se soubessem que eles estão saindo de Meca, indo para Medina, a vida deles estava em risco. Sim. E o que aconteceu? Então eles já foram deixando tudo para trás, Simplesmente apenas com a roupa do corpo, para salvarem suas vidas. Só isso. simplesmente todos os bens dos novos muçulmanos foi confiscado pelos Foi chefes. confiscado. E o profeta recebeu uma notícia de que uma caravana dos mesmos chefes está Que passando confiscaram os bens os dos mesmos. Ou seja, eles roubaram tudo que os muçulmanos tinham, começaram a fazer um comércio. com aquilo. Então, o dinheiro era para os muçulmanos. E o profeta mandou cercar aquele caravana, pegou de volta O e profeta distribuir soube que estava vindo uma caravana daqueles chefes. daqueles chefes que tinham confiscado os bens dos Isso. muçulmanos e ele decretou que aquela caravana comercial pudesse ser confiscada em troca Daqueles bens dos muçulmanos que nos primeiros anos, Haj dos Nasser, bens. passavam muito. Temos Muita uma história que fala Ashab Suffa. Tem famílias muçulmanas que em Meca tinham uma situação muito boa, eram ricas, pelo menos eram muito, por De exemplo, famílias nobres, né? famílias nobres, Nobreza. mas eles perderam o teto, perderam tudo. Casa, Eles bens, foram comércio. hospedados dentro da mesquita, é um local dentro da mesquita, imagina, é um local que somente tem um teto muito simples, um monte de pessoas está lá. Um abrigo, É um praticamente, abrigo, né? né? Um abrigo. Um campo de Um refugiados, campo de vamos falar assim. refugiados, sim. Então o profeta Muhammad queria resolver essa situação desses novos muçulmanos, desses novos imigrantes. Foi obrigado de fazer isso. Então fez isso, recebeu os chefes dos politeístas receberam essa Ele notícia. recebeu a licença, né? Isso. Ele sabe que isso é permitido E e aqueles, decretou. aqueles que cuidavam dessa caravana voltaram para Meca e incentivaram o povo de Meca para, sabe, olha como eles roubaram as nossas coisas. Falando assim, né? Foi organizado um exército próximo de uma vale chamado Badr. Começou uma batalha. E mesmo, olha, eles que começaram, eles que montaram o primeiro exército, chegaram próximo da cidade do profeta Medina, e os muçulmanos receberam notícia, estava muito próximo, né, de Badr. A Medina está bem próximo, acho que 20 quilômetros ou mais ou menos, não sei exatamente. Mas chegaram, aconteceu uma batalha e eles perderam. Os politeístas perderam Politeístas essa perderam. batalha. Sim, foi o primeiro confronto militar entre os muçulmanos e os politeístas, que não foi começado pelos muçulmanos. Os muçulmanos tinham simplesmente pegado de volta aquilo Sim. que era deles. E ainda tinha muito mais E para ainda pegar. tinha muito mais. Eles usaram esse pretexto para contra-atacar os muçulmanos
e eles se prepararam nessa região, Sim. se encontraram. Inclusive, existem vários versos do Alcorão Sagrado sobre Sim, essa batalha, bastante. né? A coragem de vários companheiros, entre eles o Imam Ali, alayhi salam, e a falta de sustento militar. Parece que eles não tinham muitas condições militares, né? Olha, Espadas os e... politeístas se reuniram lá naquele deserto, mais ou menos 900 pessoas, 900 soldados, e os muçulmanos, mais ou menos 300 pessoas. Ou Um seja, terço o deles. triplo, né? Mais ou menos. Um terço deles, um Sim, triplo. sim. Mas graças a Deus, né, graças à coragem do Imam Ali alayhi salam, a liderança do profeta, conseguiram vencer, né? Eles venceram e no ano seguinte aconteceu uma batalha muito maior que essa batalha. Batalha de Uhud, Sim. que aconteceu muito próximo de Medina, onde os muçulmanos no começo ganharam, mas depois Acabaram perdendo. Que essa batalha também foi eles, na uma... verdade, queriam se vingar pelos Eles seus queriam se mortos. vingar. Então, Porque naquela ela foi primeira começada pelos batalha, politeístas também, né? Haj Nasser, naquela primeira batalha entre os muçulmanos politeístas, morreu 70 pessoas. Eles morreram. 30 dessas pessoas foram mortos pelo Imam Ali alayhi salam, não eram qualquer um. Os mais destacados. O dono da caravana, chefes Os grandes, guerreiros mais fortes, fortes. Então, isso incentivou muito os membros das outras tribos para se reunirem novamente para eliminar de uma vez o islamismo. Que, infelizmente, o islamismo, o exército do Islã, né, no terceiro ano, teve uma perda muito grande. O tio do profeta naquela batalha, a batalha de Uhud, foi martirizado e bastante muçulmanos morreram, perderam a vida e ainda quase o profeta ia perder sua vida. Sim, Então, sim. se não tivesse a coragem do Imam Ali, essa defesa do Imam Ali, apoio do Imam Ali e alguns dos companheiros do profeta, naquele ano, terceiro ano, depois da imigração, então o islamismo ia ser acabado. Mas foi uma grande lição. Eu ouvi que Sim. essa batalha ela serve de uma grande... Houve uma... O motivo dessa batalha, na verdade, foi o principal fator da derrota dessa batalha foi o fator da desobediência. O profeta parece que tinha ordenado os arqueiros se posicionarem em um ponto cego, onde o inimigo poderia atacar por trás. No topo de uma vale, onde pessoas podem passar ao lado da vale. Eles tinham a visão, o controle, né, de todo aquele vale, de toda aquela... E o profeta tinha ordenado, vocês não desçam desse ponto. Seja enquanto a gente está ganhando, ou a gente está perdendo. Não deixem esse lugar. Nos primeiros momentos, os muçulmanos estavam ganhando, né, a vitória estava aliada a eles. Sabe, olha, a situação era muito complicada, Haj Nasser. Tem livros escritos sobre essa batalha. Imagine, no exército que está na frente, o exército dos politeístas, eu não quero dizer que eles têm direito ou não, eles fizeram coisa certa ou não, mas não era tão simples eles desobedeceram ou não. Eles tinham, eu acho, 2 ou 3 comandantes da batalha. Todos eles foram mortos. Olha, imagina, você está lutando contra um grupo que já perdeu 3 comandantes. Já era. Eles acharam que já era, acabou. Os mais destacados já foram assassinados, já foram mortos, né? Então, eles falam, vamos, como fala em português, vamos, aquele que resta, aquele que sobra dos... Sim, a sobra, né? Vamos pegar nossa são, parte, né? Os lucros de guerra. Lucros, vamos pegar a nossa parte, né? Sim. Era uma regra naquela época, quando você ganha, você lucra uma coisa. Você pega a espada... Monte você pega de coisas. Tudo tem camelo, tem cavalo, tem espada, tem escudo, um monte de coisas, né? Sim, e muita coisa era muito preciosa. Sim. Então eles falaram, tudo bem, agora que já ganhamos, vamos descer. Para pegar. Por que perder? Então, tem uma pessoa muito entre os politeístas que depois virou muçulmano, chamado Khalid ibn Walid. Quando viu que a vale está vazia, não tem mais ninguém para proteger. Desceram daquele ponto... Ele fez um plano. Ele voltou com um grupo deles por trás do exército do Islã, atacou. E, infelizmente, a derrota foi dura.
A derrota. E isso é uma lição. Isso é uma lição para que as pessoas entendam qual a importância da obediência para com a liderança sábia. Especialmente no assunto militar. Especialmente em as questões militares. Se é para ficar nesse ponto, se é para fazer isso, não se deve discutir, não se deve... E quanto mais a liderança é sábia, quanto mais a liderança imagina então infalível, se é profeta ou imã. Está ligado com Deus. Sabe, tem a ordem, você tem que cumprir, né? A pessoa não deve discutir. Agora, na verdade, nosso assunto não é contar a história. Se a gente quiser, podemos fazer um programa somente falando sobre a história. Mas o islamismo, a gente para conhecer o que o islamismo trouxe para, ou seja, das condições, das regras que ele trouxe, essa religião trouxe para as guerras, em comparação daquilo que estava acontecendo antes, e ainda hoje acontece, não é comparado. Por exemplo, o profeta Muhammad falou, tem bastante palavras do profeta, se alguém deixou de lutar com vocês, está fugindo, não precisa buscar, ele está escapando, está fugindo, não precisa correr atrás dele, deixem ele solto. Depois, se vocês pegaram ele como cativo, tem que cuidar ele com muito respeito. Prisioneiro. Cativo da guerra. Sim. Terceira coisa. Não podem cortar as árvores. Não podem envenenar a água deles, o rio. Naquela época era muito comum, Haj Nasser. Você tem acesso da água. Tem uma água que entra no castelo, não sei, na fortaleza deles. Você envenena a água, eles vão ser submissos, voltam. Eles vão sair. Eles vão morrer de sede, tudo bem. Praticamente. São regras que o profeta Muhammad estabeleceu como ética de guerra. São regras de guerra. Mulheres, não matar crianças, né? Soldado em fuga. Sim. Aquele que está... E ainda, a coisa apenas aqueles que estão... que eu falei, não podem começar uma guerra. Você pode se defender, mas iniciar uma guerra não. Nunca. Isso é muito importante. Olha, aqui tem Haj Nasser, eu tenho esse versículo que é muito interessante. Deus fala no Corão Sagrado, no capítulo At-Tawbah, o arrependimento, versículo 6. Deus falou que وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Se algum dos idólatras procurar a tua proteção, amparo-a para que escute a palavra de Allah. Aquele que está em guerra com você. Fala, olha, eu cheguei a uma certa dúvida, será que o islamismo está certo ou não? Eu quero ouvir um pouco. Então pare de lutar contra ele. Ele não pode ser morto. Explica. No meio, dialoga com ele. Olha, muito interessante. Se alguém procurar a tua proteção, ampara-o para que escute a palavra de Allah. Então, escolta-o até que chegar ao seu lar, porque os idólatras são ignorantes. Em outro versículo, Haj Nasser, na verdade, na página seguinte, Deus falou que فَإِنْ تَابُوا وَأَغَامُوا الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Profundo esse versículo. Se eles pediram perdão... Olha, mas se arrependerem, observarem a oração e praticam o zakat, que são princípios da religião islâmica, então os mesmos politeístas que eram seus inimigos são vossos irmãos na religião. Que acabaram de lutar contra vocês. Que mas virou muçulmano, reza, se arrependeu, pratica, ajuda o próximo e já é teu irmão. Que belo. Já faz parte da comunidade. Esses ensinamentos são regras de guerra, são alguns das regras de guerra. Fora, primeiro, não pode começar nenhuma guerra. A paz é a principal lei de convivência com qualquer grupo, claro. Até mesmo qualquer categoria de pessoas. Segundo, se você for forçado a enfrentar um grupo, então você tem que respeitar algumas regras. Entre elas, não matar uma pessoa em fuga, não matar crianças, não matar mulheres, não destruir árvores, a natureza, não poluir a água. Se uma pessoa no meio da batalha tiver dúvida ou de repente quer se converter, quer ouvir,
quer mudar de lado, então você tem que acolher. O profeta fazia isso, e a partir do momento que ele vira muçulmano, ou por exemplo, ele se converte à doutrina, aceita o seu raciocínio, ele já é seu irmão. Olha só quantos ensinamentos. Esses são os ensinamentos que a gente percebe na prática, na vida do profeta. Isso que eu falei. A religião, na vida do profeta. Em prática. Em prática. Não adianta você ler versículos, ler as palavras, ensinamentos, se você não compara com aquilo que foi praticado pelo profeta. Coisa que é muito diferente do que a gente, infelizmente, percebe hoje em dia, por parte, às vezes, de alguns grupos que denomeiam como muçulmanos. Sim.